Antes de prosseguir com esse vídeo, com a Zoca dormindo no fundo, né, filha? A gente vai passear. Você quer passear? Quer passear? E você, Noki? Também? Você quer passear também? É, nós vamos. Falou a palavra mágica, elas ficam loucas. Olha só, eu tenho informação importante aqui para trazer para vocês no começo do vídeo. Apesar dos negacionistas que tanto falaram que não tinha nada, que o Flamengo não estava se acertando com o Jorginho, que não tinha novidade, né? Agradecer ao pilhado Thiago Asmar, que confiou na nossa informação, mesmo com muita gente contrariada, querendo desvalorizar a nossa informação do Jorginho de reunião, de acerto, que ele estava vendo carro, casa. Os negacionistas, eu não sei como vão ficar, mas vai ter que aturar, porque o homem está vindo. A informação é que o Flamengo e o Jorginho, né, confirmado agora pelo GE, depois de tudo que a gente trouxe, o GE confirmou, não deu crédito pra gente agora, né, mas tá tudo bem, faz parte, né, tô acostumado. Tem uma galera que dá, tem uma galera que não dá o crédito, mas tá tranquilo, a gente tá preocupado com isso não, a gente tá preocupado é que a nossa informação foi confirmada. O Jorginho já tem o acordo financeiro com o Flamengo. A gente trouxe já uma semana atrás de reunião com ele, do Boto, com o representante dele na Barra da Tijuca, no restaurante, de tudo que estava caminhando. Então já há um acordo financeiro entre Flamengo e Jorginho. O jogador vai se casar, como eu tinha falado no início de junho. Dia 2 de junho ele se casa, tem poucos dias de lua de mel, se apresenta ao Flamengo. E aí o Flamengo vai inscrever o jogador em junho, ele vai rescindir com o Arsenal, na verdade. O Flamengo vai ter que arcar com uma situação financeira com ele que já foi acordada. E aí ele rescinde com o Arsenal, assina com o Flamengo, é inscrito em junho, fica uns 5 dias treinando, viaja, treina lá também, mas vai se casar, vai ter poucos dias de férias. É isso. O Jorginho, então, que trouxe a esposa dele, a noiva, né, que já mora junto, para conhecer o Rio de Janeiro, como a gente trouxe também, tinha avisado. Trouxemos com exclusividade que ele vinha com a esposa, com as imagens também dele chegando no Rio. Falamos sobre tudo isso que ela estava gostando. O BAP acabou falando, e aí, mesmo assim, gente negando, dizendo que não tinha nada. Eu falando, o negócio está acontecendo. O BAP falou, ó, tem que rezar para ela gostar. Ela gostou do Rio, eles foram embora. Teve a outra reunião que eu trouxe aqui também. Então a gente está sempre trazendo tudo. Mas as pessoas preferem dizer que não tem nada. E aí só acreditam quando o Globo Esporte vai lá e publica. Agora, que já tem uma semana que você que acompanha o canal já sabe, é que eles estão dando a notícia. Fazer o quê, né? É isso. É assim que funciona. Você aqui fica sabendo uma semana antes, porque aqui a gente faz com muita seriedade o nosso trabalho. Nos outros lugares eu já não sei. A gente tem que se preocupar com a gente. Cara, eu vou discordar da Esther um pouquinho. Eu acho que há necessidade, houve necessidade em alguns jogos. Eu acho que improvisar nunca é legal se você tem as peças ali, mas não nesse momento, né? Inclusive o Felipe Luiz improvisou o próprio Luiz Araújo algumas vezes por ali. Daí eu acho mais interessante o De La Cruz sendo improvisado por ali, até porque não seria tanta improvisação assim, ele jogou assim no River Plate e jogou assim também na seleção uruguaia em várias oportunidades, do que o próprio Luiz Araújo, né? Eu acho que esse é um ponto em relação a isso. Acredito eu, tá, que o Felipe Luiz não queira, na verdade, não esteja confiando tanto, por exemplo, no Alan, para ele colocar o Alan, e aí ficaria trinca, né? Pulgar, Alan e o De La Cruz como terceiro homem. Acredito que é mais por aí. Porque, Pedrosa, quando o Jorginho chegar, eu acho que... Você acha que a gente não vai ver o Jorginho, que está encaminhado aí para ser reforço do Flamengo, está muito próximo, tem tudo para ser reforço do Flamengo, é um pedido do Felipe Luiz, ele chegando. O Felipe Luiz não vai colocar em nenhum momento Eric Pulgar, Jorginho e De La Cruz em campo? Eu acho que ele vai colocar sim. Eu acho que ele vai colocar. E aí ele cita a questão de talvez uma das melhores duplas de volantes do mundo em relação ao De La Cruz e o Eric Pulgar. Se ele fala isso, onde é que o Jorginho se encaixa aí? Então eu acho que isso tem mais a ver com a falta de confiança no Alan, de repente, do que, de fato, essa questão da improvisação de um jogador que, por algumas vezes, já jogou ali, que sabe jogar ali, que, concordo, não é o melhor dele jogando como terceiro homem, prefiro ele jogando como segundo volante, acho que ele entrega muito mais ali, mas para quebrar um galho, eu acho que é um jogador mais interessante para se ter ali do que, por exemplo, um Luiz Araújo.
Araújo, ou você entrar com os 4 atacantes, que são praticamente 4 pontas, né? Isso tem atrapalhado um pouco o Flamengo quando o Felipe usa essa opção dos 4 jogadores, 4 pontas. O Flamengo tem tido algumas dificuldades, porque os 4 são jogadores de aceleração, né? São jogadores não são jogadores de jogar entre linhas. Eu acho que o De La Cruz é um jogador mais inteligente, conseguiria fazer isso melhor, Pedrosa. Eu acho que com a chegada do Jorginho ele muda um pouco esse pensamento. Vai ter jogos que ele vai utilizar 3 volantes, digamos assim, mas o De La Cruz muito mais avançado, né? O Jorginho é um jogador que, apesar de ser um volante mais recuado, digamos assim, ele tem uma capacidade imensa de achar passes, até mais do que o De La Cruz e até mais do que o Pulgar, apesar de não ter a transição, a velocidade dele, mas é um jogador inteligentíssimo, que sabe quebrar linhas com os passes também, e quem vai ganhar com isso é o Flamengo. No final das contas... Vocês concordam, então, comigo? Que é mais importante nesse problema de letalidade do Flamengo hoje um substituto pro Pedro, centroavante nato, sim, do que um camisa 10, porque você, com a chegada do Jorginho, que hoje ficou mais perto, né? Não foi hoje, né, Raíza, que ficou mais perto. Na verdade, a galera passa uns dias, eu quero até falar aqui novamente, eu tenho amigos dentro do Globo Esporte, mas eu fico muito triste quando esperam passar 4, 5 dias, a notícia que eu e Raíza a gente estava trazendo, do acerto ter ficado praticamente tudo ali definido já naquela reunião que teve na Barra, que a gente trouxe aqui na semana passada, aqui na Placar, exclusiva aqui na Placar. Até agradecer o Vene Casagrande, que deu crédito hoje, o Thiago Asmar Pilhado, todos dando crédito pra gente, Raiz, acompanhando, inclusive todos citando você também, tá? O Vene pediu pra dizer que ele citou você lá também. Eu fico triste, cara, porque... Eu cito nomes, o Caê Mota no Globo Esporte, é mais uma vez que ele pega uma notícia de 5 dias depois, publica e simplesmente requenta uma notícia, né, e não dá o crédito. Então eu vou começar a citar, eu vou começar a falar, porque eu dou crédito para todo mundo, eu sou um jornalista que prezo pela informação dos outros, então aqui vai ser sempre assim. E queira ou não, a Raíza tem as fontes dela, trabalha pesado, ela confia em mim para trabalhar junto com ela, correr atrás, é uma amizade que a gente tem. Então, cara, eu acho que é uma injustiça quando a pessoa não dá o crédito para quem é de direito. Mas vamos lá, a informação do Jorginho está muito adiantado mesmo, a gente já vinha falando sobre isso. É uma questão que... Eu vi o Globo Esporte falar sobre o BAP autorizar, o Boto já foi para a reunião lá no restaurante, já autorizado com o valor que ele podia chegar. Então, essa história de que o BAP autorizou depois, eu até entendo que a informação das pessoas são diferentes, não estou aqui para desmentir ninguém, mas a questão é essa, o Jorginho anuncia que, olha, esse informante que conversa comigo, a Raíza tem o dela também, a gente troca muita figurinha, ele fala o seguinte, Raíza, para mim, o negócio do Jorginho só não acontece se um clube europeu oferecer mais do que o Flamengo e um tempo maior de contrato. O que chegou para a mesa do Jorginho até agora foi 1 ano de contrato na Europa, e ele não quer. Ele quer mais, e o Flamengo oferece esse mais. Tá? Então, o Jorginho, hoje, nesse momento, está muito perto de rescindir o contrato com o Arsenal e assinar com o Flamengo. A novidade que a gente trouxe há uma semana atrás. Perfeito. Eu sou suspeito para falar. Raíza e Papa tiveram aqui nesses últimos meses, eu não vou nem falar semanas, nesses últimos meses, absoluta primeira mão em várias e várias notícias envolvendo o Jorginho, não só o vídeo que o Papa conseguiu lá, mas a Raíssa e o Papa trouxeram e deram um panorama correto, concreto para o torcedor, quando estava mais quente, quando estava mais frio. Foi um trabalho espetacular desses 2 repórteres que estão aqui na Placar TV e, sem dúvida alguma, quando o colega não dá crédito, talvez seja a pior coisa que existe dentro do jornalismo, porque quando a gente trabalha com notícia, a gente sabe o quanto dá trabalho buscar uma notícia exclusiva. E quando você acaba usurpando a notícia do seu colega, significa que você nem a coragem de fazer o seu trabalho decentemente teve nesse caso. Mas então, posso só falar, tem pessoas ali muito legais que fazem... Não, papai, a não tenho Letícia dúvida. Marques sempre dá o crédito, Perfeito. O Fred Gomes... Eu sei. São pessoas Todo assim... mundo tem que dar o crédito, Papa. O crédito, cara... as pessoas acham que crédito é facultativo. Crédito não é falam facultativo. assim, cara, vocês ficam pedindo crédito. Não é isso. Crédito é obrigação. É a coisa mais importante do nosso trabalho de jornalista. Exatamente. O jornalista, até um tempo atrás, quando não tinha YouTube, ganhava muito mal. Ganhava muito mal. Hoje, você consegue ganhar um pouco mais porque o YouTube democratizou isso. Tá? A gente tem o nosso trabalho... Não só o YouTube, mas o Instagram, a oportunidade de patrocínio é bem e tudo monetizado, mais. do que os outros.
Então o YouTube proporcionou uma melhora de vida pra gente. Por quê? A gente tem os nossos empregos, eu trabalho na Placar, você trabalha no SBT, trabalha aqui na Placar também, eu tenho outros empregos que eu faço, parcerias e tudo mais. E, cara, o YouTube ele democratizou isso de um jeito que a gente consegue ter essa situação assim mais tranquila. E eu fico triste, cara, porque a gente percebe que parece que só vale a mídia que eles acham, né? A mídia tradicional. Mas tudo bem, fazer o quê? É isso. Raíza, quer falar alguma coisa? Não, acho que o Papa falou tudo aí, né? O empresário Jorginho, inclusive, já está no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, não, perdão. No Brasil. Foi a Vila Belmiro ontem acompanhar o jogo do Santos lá contra o Bahia. Né, vai estar no jogo do Flamengo com o Central Córdoba, e agora é esperar passar esse jogo contra o Real Madrid. Eles vão para lá para conversar com o Arsenal, para acertar toda essa questão da rescisão, e o Papa foi muito correto nisso aí. Só uma proposta assim, irrecusável em relação a valores financeiros e tempo de contrato, isso é muito importante para o Jorginho nesse momento, né? O Flamengo ofereceu muito mais tempo de contrato do que qualquer clube que conversou com ele lá na Europa. Inclusive o Arsenal tinha um interesse até numa renovação do Jorginho, mas deixou claro para eles que só renovaria por 1 ano e ele seguiria com a carga de jogos reduzidas. Essa temporada, por exemplo, ele tem um controle grande de minutagem, tem jogado pouco, e isso se manteria caso ele renovasse por mais 1 ano lá. E não é isso que o Jorginho quer. O Jorginho quer mais tempo de contrato, quer ter a oportunidade de jogar mais jogos, inclusive ter uma temporada mais longa, e o Flamengo tem oferecido tudo isso a ele.